Tá? Uhum. Puxa, Júlio, que bacana. Ô, Júlio, sabe o que eu quero? Eu quero apresentar. Eu quero apresentar. Não, Bel, não. É melhor você voltar lá pra Vila Sésamo, encontrar o Garibaldo, brincar. Puxa, Júlio, eu quero brincar de apresentar. Eu quero brincar de apresentar, Ai, puxa, viu? Até que ia ser divertido ter um ajudante, Isso, Julinho, me ensina a apresentar. Ó, Me Bel, ensina. então preste atenção, Bel, porque é muito fácil. É assim, ó. Tá. E agora, por favor, ao palco, o senhor Mário Volpe, coordenador do Programa de Cidadania dos Adolescentes do UNICEF no Brasil. Por favor, palmas pra ele. Palmas, isso mesmo. Muito bem. Ô, Júlio, e agora? O que a gente faz? Agora a gente some, Bel. Baixa aí. Some. Até já, hein? Sumi. Bom dia. Muito inspirador esse contexto, esse ambiente. Eu queria trazer algumas reflexões aqui, agradecer primeiramente à TV Cultura esse convite e essa iniciativa. E queria trazer 4 ideias aqui para a gente refletir de forma muito sintética, que nós estamos vivendo nesses últimos 20 anos uma transição importante na área da infância. Nós, a partir de, especialmente nos últimos 21 anos, da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma mudança, uma tentativa de mudar esse conceito da infância, que era um conceito muito dividido da infância, mudar um pouco a relação dos adultos com as crianças e mudar também a forma de fazer políticas para a infância. E isso nos coloca na necessidade de fazer o que eu vou chamar aqui de 4 transições importantes. Uma primeira transição importante que nós precisamos fazer é essa transição da ideia da incapacidade da infância para tratar a criança não como um ser incapaz, mas como uma pessoa numa situação peculiar de desenvolvimento. Essa ideia de que existem processos que só acontecem nessa fase da vida e que, se não acontecerem, depois, mais adiante, eles vão se revelar como demandas, como necessidades, como problemas, até às vezes. Então, essa ideia, obviamente, nós todos somos seres em desenvolvimento, ninguém parou de se desenvolver, mas a criança, ela vive uma situação especial, peculiar, de processos cognitivos, processos relacionais, processos de aprendizagem, que são muito peculiares dessa fase da vida. Então, essa ideia de uma transição que nós precisamos fazer, da ideia da incapacidade para a ideia de pessoa em desenvolvimento, nos desmonta um pouco naquela estrutura que nós produzimos para mediar a nossa relação com as crianças. Ou seja, aquela visão autoritária do pai, da mãe, do professor que manda e da criança que tem que obedecer, não é? Aqueles padrões em que a mediação se dava pela via do poder, por uma relação autoritária. E nós precisamos construir, então, essa nova mediação, que é basicamente a dimensão pedagógica e afetiva que faz com que o adulto possa ajudar a criança a se desenvolver e não tratá-la como uma incapaz. E aí eu vou trazer aqui, obviamente, o conceito do nosso querido Paulo Freire, obviamente que eu não vou explicitá-lo tão bem como ele, mas que dizia que esse papel, essa mediação pedagógica é dada por um adulto que tem uma experiência anterior na história, uma existência anterior no mundo e vivências significativas a partilhar. Acho muito completo esse conceito de educador, que os pais, os educadores, os adultos precisam desenvolver na relação com a criança. Uma segunda transição importante que nós estamos vivendo é essa transição da criança como um objeto do controle, da manipulação, do poder do adulto, para uma criança que é sujeito de direitos, sujeito de responsabilidades, sujeito que tem uma história, com 1 mês de vida, com 6 meses, com 10 meses, com 5 anos, tem uma história,
tem uma capacidade de tomar decisões, de analisar cenários, de construir hipóteses sobre a vida, sobre as coisas. E aí eu vou citar aqui a Madalena Freire, quando dá um exemplo das crianças que estão se alfabetizando, ela usa um exemplo que é muito especial. Ela diz que ela colocou lá no quadro a palavra leão e a palavra formiguinha. E perguntava para as crianças, quem que vocês acham dessas palavras aqui que representa o leão e quem que representa a formiguinha? Então, uma criança falou que a palavra formiguinha representava o leão, porque o leão é maior que a formiguinha. E vejam, é uma hipótese absurda? Não. É uma hipótese inteligente. É óbvio que essa criança precisa entrar em contato com uma outra hipótese, que é de que as palavras, o tamanho das palavras não representa o tamanho das coisas. Mas vejam a capacidade de olhar para uma coisa desconhecida e elaborar uma hipótese pessoal sobre aquela questão que está sendo colocada. Então, essa segunda transição nos traz aqui, de novo, a importância de resgatar o papel de educador do adulto. E nessa transição, o que nós estamos vivendo nesse momento, talvez seja um afastamento importante de dois extremos, não é? Aquele do autoritarismo, que nós temos que superar, e substituí-lo por uma autoridade pedagógica que dialoga, que reflete, que entende as hipóteses que a criança elabora. E o outro extremo é aquilo que a gente podia chamar do espontaneísmo, do abandono pedagógico. É aqueles pais, aqueles educadores que abdicam da sua tarefa educativa, que acham que não tem que dar orientação, que dar a direção, que debater, que dialogar. Então, tanto a negligência quanto o autoritarismo são dois males perversos, e a negligência, às vezes, disfarçada numa forma de garantir o direito da criança. Talvez esse seja a pior acusação que se faz contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, é aqueles pais negligentes, aqueles professores negligentes que dizem, eu não posso fazer nada agora porque esse monte de direitos que as crianças têm me impedem de fazer uma ação pedagógica. Uma grande mentira, uma grande incompetência em assumir essa nova mediação, né? A terceira transição, e eu vou usar agora alguns slides para mostrar, é essa transição entre a desigualdade e a igualdade, a inequidade e a equidade. A tentativa que nós estamos vivendo na sociedade de superar essa divisão da infância, que por um lado você tem as crianças e os adolescentes, e por outro lado vocês têm os menores, que era assim que eram chamadas as crianças pobres, até na época antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ninguém dizia, né? Ninguém de nós diz, eu tenho lá em casa 2 menores. Eu digo, eu tenho 2 crianças, 2 meninos e uma menina. A gente usa um vocabulário muito diversificado para falar dos nossos filhos. Mas quando se falava de uma família pobre, e às vezes até quando se fala de uma família pobre, se diz, aquela família que mora naquela favela tem 5 menores. E às vezes a gente até fala erradamente, né? Tem 5 menor, no singular. Né? Que é um estigma construído sobre essa divisão da infância. Então, eu queria apresentar aqui alguns slides. Então, aqui só para identificar, são 20 milhões de crianças de 0 a 6 anos, ou seja, é uma parte grande da nossa população nessa fase específica da vida. Pode passar esse. E é uma população que representa quase 1/3 do total de todas as crianças da América Latina. Ou seja, nós temos como país uma responsabilidade que vai além do nosso país, né? Porque nós trazemos no nosso território 1/3 das crianças de todo o continente latino-americano. Quando vocês vão avaliar aqui a evolução dos indicadores sociais, nós vamos ver que, por exemplo, quando a gente falar da mortalidade infantil, ela está caindo, né? A mortalidade infantil, que em 97 era de 32, vamos falar, óbvio, não existe 31,9, 32 crianças que morriam antes de completar 1 ano de idade para cada 1000 que nascem vivas.
Hoje nós estamos com uma média próxima de 20. E nós já baixamos para 19 já. Vocês vejam que evolução importante no país. Mas vejam a diferença quando você compara Norte, Nordeste com Sul e Sudeste. Nós temos quase o dobro da mortalidade infantil nas regiões Norte e Nordeste do que no Sul e no Sudeste. Pode seguir? Então, a Amazônia e a região Norte e a região Nordeste concentram 50% dos óbitos. Mas nesse tema, além dessa desigualdade, tem uma coisa que nos leva a uma discussão, a uma reflexão muito importante. A maioria, 71% dos óbitos no período neonatal são evitáveis. Nós não estamos aqui falando de coisas complicadas, né? Nós estamos falando de doenças respiratórias, nós estamos falando de diarreia, nós estamos falando de coisas muito simples. Não é uma UTI neonatal sofisticadíssima em cada cidade brasileira que nós precisamos, né? Então, um desafio muito grande para produzir igualdade na infância, o investimento é em coisas básicas. Pode seguir? Quando a gente falar da desnutrição infantil, nós vamos trabalhar aqui com os conceitos de desnutrição aguda e de desnutrição grave, não é? Nós vamos ver que no caso da desnutrição aguda e desnutrição crônica, no caso da desnutrição aguda, nós chegamos quase a uma redução de 77%, ou seja, fizemos um avanço bem grande, que é aquela desnutrição que é marcada pela comparação entre o peso e a idade da criança. Agora, a crônica, nós ainda temos um desafio muito grande, que é aquela que compara a altura da criança com o peso dela, que mostra que a criança deixou de crescer, o que é muito grave, não é? Então, veja que nós temos esses desafios, mas pode passar? Mas, quando você vai olhar o universo das crianças indígenas, esse desafio é muito maior, não é? Nós vamos ver que 26% das crianças indígenas menores de 5 anos estão desnutridas. Aqui nós temos outras informações, eu queria só levantar essa questão, porque exatamente a população indígena, que tem uma tradição, né, de conhecimento sobre a natureza, sobre a alimentação, né, sobre todo esse contato, né, com as riquezas naturais, é a população mais desnutrida do país. Quer dizer, tem alguma coisa errada, né, no nosso país, que as crianças indígenas são as crianças mais desnutridas. Pode seguir? Aqui é um pouco sobre o trabalho infantil, embora não pegue muito esse público de 0 a 6, mas aqui tem esse público de 5 e 6 anos, que o IBGE consegue pegar na pesquisa de amostra por domicílios, e que mostra, de fato, aí um desafio muito grande, que nós temos ainda crianças no Brasil inteiro de 5 e 6 anos de idade trabalhando. E porque tem um discurso conservador, né? Mas agora uma criança não pode ajudar a arrumar a casa, não pode lavar a louça. Obviamente que todos nós temos essa função pedagógica de ensinar nossos filhos a ajudar nos afazeres domésticos, né? Eles têm responsabilidades, obviamente, né? Não podemos transformar as empregadas domésticas em escravas das nossas crianças, né? Nós temos que envolvê-las como um processo pedagógico, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma criança lá em Pirinópolis com um martelo de 1 quilo, quebrando pedras para botar nas calçadas das casas importantes. Nós estamos falando de crianças que perdem os dedos naquela máquina de fazer sisal, né? Eu esqueci a palavra do abrir o sisal, é uma máquina cheia de pregos. As criancinhas com as suas mãos frágeis, né? Ou das crianças na colheita do tomate, que eram usadas, e em alguns lugares ainda são, porque como a mãozinha delas é mais frágil, elas não amassam o tomate na hora de colher. Nós estamos falando desse tipo de trabalho. Nós estamos falando do trabalho como uma forma de exploração da criança, uma forma de negação da infância da criança. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui é o aspecto da pobreza, do impacto da pobreza na infância. A pobreza no Brasil tem cara de criança.
Vocês vão ver que na linha de baixo aqui estão as idades, né, das pessoas, de 0 até 80 e 81, e aqui é o percentual de pessoas naquela idade que são pobres. E vocês veem que a concentração da pobreza está até os 7 anos de idade aí. Ou seja, praticamente 50% das crianças até 6 anos do nosso país vivem em famílias pobres. Então, as nossas crianças são pobres. É importante a gente perceber essa diferença, essa desigualdade, e se a gente fizesse aqui um gráfico sobre as crianças negras e as crianças indígenas, as crianças do semiárido, da Amazônia, das favelas, nós vamos ver que esse indicador vai subir para 56, 61, ele vai subindo, né, e vai caracterizando essa desigualdade na infância. Pode passar? Na educação, nós vamos ter esse mesmo desafio, né? Nós vamos ver também que todos os indicadores da educação infantil estão melhorando, né? O acesso à educação infantil finalmente ganhou um status de política educacional, temos um esforço grande, mas nós temos ainda desigualdades muito grandes quando a gente olha por região geográfica, quando a gente olha por raça e etnia, quando a gente olha por condição pessoal de ter ou não ter uma deficiência, quando a gente olha pela questão de gênero, nós vamos ver um conjunto de desigualdades. Pode passar? Pode passar isso também? Vocês vão ver aqui, eu perdi o título desse, mas devem ser crianças de 4 e 5 anos com acesso à educação infantil. Não é? Então, nós temos no Brasil, o primeiro ano é 2008 e o outro ano é 2009. Então, 72,8%. Um grande avanço, não é? Uma média importante, mas quando nós formos dividir essa média por cidades, por regiões, nós vamos encontrar de novo, né? Vocês vão ver aqui que já aqui aparece, por exemplo, Rondônia tem 43%, tinha 43% em 2008 e 53% em 2009. Ou seja, a desigualdade no nosso país é um fator que tem um grande impacto na realização dos direitos da infância. Pode seguir? Aqui é um outro indicador, que é o número de crianças de 4 e 5 anos, que é essa primeira coluna, e por faixa de renda. Então, vocês vão ver que o primeiro em azul aqui é a média nacional, o segundo são as crianças mais pobres. Então, quanto mais pobre, menos acesso à educação infantil. Quando devia ser exatamente o contrário, né, para compensar até a falta de recursos, de oportunidades. Né? Pode seguir? Aqui eu tentei fazer sem a originalidade e a arte e a beleza, até me sinto constrangido com alguns slides, mas eu quero trazer uma reflexão importante aqui, que eu acho que é a quarta mudança importante, a quarta transição importante que nós precisamos fazer, que é essa transição, né, desse papel da mídia que tem focado de forma muito escandalosa, e, se me perdoem, às vezes até cínica, de transformar, de fidelizar o consumo desde que a criança nasce. Esse bombardeio de mensagens, de demandas de consumo, de pressões que geram na criança uma instabilidade, uma frustração, um desejo vazio, uma perda de perspectiva. E, obviamente, que eu acho que essa transição, e hoje nós aqui podemos mostrar esse evento como um exemplo disso, que nós queremos sair dessa mídia que trata a criança como um consumidor para ter uma mídia que trata a criança como cidadão. Que você pode passar, que é essa ideia de uma mídia que traz criatividade, que traz informação, que traz reflexão para a criança, que traz os direitos, que ajuda no desenvolvimento da imaginação. Eu acho que essa mudança é uma mudança paradigmática, que eu vou dizer que eu tenho um medo, um temor de que não vai ser fácil. Eu acho que não é uma transição que está acontecendo.
é uma contratendência que nós temos que produzir. Tratar a criança como um cidadão que tem direitos, que tem criatividade, que tem capacidade, que está se desenvolvendo, é um desafio muito grande para nós todos que estamos aqui, para todo o povo brasileiro, para todas as pessoas que querem assegurar o direito das crianças. Eu acho que essa perspectiva, né, nos coloca num desafio enorme de estudar mais, né, de aprofundar mais a nossa reflexão, para que a gente possa fazer essa transição, assegurando que a criança participe desse processo. E eu acho que hoje aqui nós estamos ouvindo adultos, mas eu acho que uma dica aqui, eu acho que em algum momento, e eu sei que a proposta da Vila Sésamo também é ouvir as crianças, mas eu já me coloco aqui e a Unicef como um parceiro para nós ouvirmos as crianças. Elas têm muitas ideias, elas são muito originais, elas têm muito poder de imaginação, de vencer aqueles estigmas e aqueles, né, preconceitos que nós já construímos. Eu acho que a ideia, pode passar o próximo, é que a televisão produza isso nas crianças. E quem está produzindo isso na criança é um palhaço. Se a gente olhar bem para o rosto dessas crianças, a alegria, a participação, a presença nesse cenário é uma coisa fascinante. Essa a expectativa, a esperança que a gente tem. E para encerrar, eu queria passar um vídeo que coloca um pouco um dos desafios para vencer essas desigualdades, que é essa questão da superação do racismo, que ainda atinge fortemente nossas crianças e faz com que uma criança negra tenha 3 vezes mais possibilidades de morrer antes de completar 1 ano de idade do que uma criança branca. O que uma criança indígena tenha quase 5 vezes mais possibilidade de morrer antes de completar 1 ano de idade do que uma criança branca. Então, eu vou passar aí o vídeo para finalizar essa reflexão. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do Unicef é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças.
mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Como uma tentativa de fechar essas reflexões aqui apresentadas, queria trazer aqui, então, esse desafio de nós, sempre que tratamos a questão da infância, termos esse olhar da diversidade. A forma de conceber, não é, a infância vai mudar à medida em que nós conseguimos romper com essa tradição de uma relação adultocêntrica. Eu acho que a nossa sociedade precisa avançar muito no sentido de que esses números, esses indicadores, essas informações sejam lidas como pessoas humanas, como seres humanos. Alguém falou uma vez que 1 milhão de crianças mortas é uma tragédia, né? É uma estatística, né? A filha ou o filho de uma pessoa conhecida que morre é uma tragédia. Então, eu acho que nós precisamos entender, precisamos avançar nessa reflexão de perceber a infância não pelo aquilo que ela será, essa perspectiva, né, da criança como o futuro, esse horizonte sempre de um vir a ser, de algo que ainda vai acontecer, e tratar a criança por aquilo que ela já é. Então, a criança não é um não ser que vai ser feito pelo adulto. Não é como na minha escola, que tinha uma frase que dizia que a criança na mão do educador é como o barro na mão do oleiro. Se o oleiro, aquele que faz o vaso, ninguém mais sabe o que é um oleiro, né? Se o oleiro que faz o barro, que mexe com o barro, for competente, vai sair um vaso lindo e maravilhoso. Se ele for incompetente, vai sair uma obra ruim. Eu acho que essa visão adultocêntrica, essa visão que joga no adulto um superpoder e esquece das capacidades da infância, está nos impedindo de assegurar, de estimular, de promover o desenvolvimento das crianças. É essa a reflexão que eu queria apresentar aqui. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado, viu, seu Mário? Muito obrigado, viu? Mas cadê a Bel, gente? Toda hora... Bel! Ai, alguém viu a Bel, gente? Ela disse que ia só se preparar para apresentar o próximo convidado, porque ela tá demorando. O que será que ela tá aprontando, gente? Tcharam! E o Oscar vai para... Bel, não é Oscar, não, Bel. Aqui é um workshop, Bel. Ô, Júlio, não dá pra gente dar o Oscar? Se não dá, o que eu faço então? Não, olha, você só fala o nome da pessoa. Assim, olha, eu vou fazer agora, olha, presta atenção. Vou Senhora Elvira Souza Lima, pesquisadora da área de educação, mídia e cultura, por favor, ao palco. Pronto. Isso, vem, dona Elvira, vem. Dona Elvira, preciso falar com a senhora. Eu queria muito dar o Oscar pra senhora, né? Mas o Júlio não deixou. Não deixou. Belzinha, pra baixo, vamos embora. Deixa a dona bom, Elvira. mas depois a gente conversa. Eu dou pra você lá fora, tá? Que vergonha. Tchau, dona Elvira, até já. Até já. Bom dia a todos. Agradeço o convite da TV Cultura, a possibilidade de estar aqui, que nem a Pilar, também vendo um monte de rostos conhecidos. E subo aqui, né, com o peso das palavras desafio, né, que todo mundo colocou. E aí o coração um pouco pesado, porque a gente sabe os dados. Na hora que vê tudo junto, né, dá um pouco de peso no coração. O bom é que tem luz no fim do túnel e nós podemos caminhar juntos. Eu acho que essa é uma boa possibilidade para nós conversarmos um pouco sobre as possibilidades de desenvolvimento das crianças. Então, vou falar um pouco sobre criança nesses 25 minutos. E queria primeiro colocar
que século XXI é esse que espera essas crianças? Quer dizer, aqui que nós estamos na evolução da espécie vivenciando. Nós poderíamos pensar que nós estamos novamente, talvez, chegando a uma outra explosão criativa. Será que já iniciamos isso? Será que nós estamos aqui também por causa disso? Explosão criativa é um conceito na arqueologia, a teoria, muito interessante, que, ao estudar a evolução da espécie, nós vamos ver, então, que há 30 mil anos, 32 mil anos atrás, nós tivemos um momento de uma mudança radical no comportamento humano. Foi quando nós pudemos começar a exercer a memória do lado de fora. Nós começamos o quê? Pintar nas cavernas. Então, esse foi um momento de grande mudança na vida da espécie, por quê? A memória não morria com o sujeito, mas ela permanecia e permanece por milênios depois. Como é que foi esse negócio de pintar na caverna? Então, nós, observando a natureza, porque o conhecimento, falando dos indígenas, conhecimento vem da natureza. Então, o ser humano, por algum tempo, que nós não sabemos exatamente quantas centenas de anos, foi percebendo as formas da natureza e depurando em linhas que formam a geometria. E essa geometria possibilitou a organização do espaço, então, fazer linhas curvas, fechar em círculo, retas, ângulos, paralelas, simetria, tudo isso que originou, 25 mil anos depois, as matérias de geografia e geometria na escola, provocaram essa possibilidade, o quê? De passarmos para as novas gerações muito mais coisas. Então, as coisas que nós construímos e que acabaram ficando como parte do desenvolvimento, inclusive biológico, da criança que nós temos hoje. Hoje nós sabemos, e eu vou falar muito na perspectiva da neurociência com a antropologia, e as artes, porque uma coisa não existe sem a outra. Então, hoje a criança, nós sabemos, ela desenha ainda ou não a escola. Ela vai fazer a salinha, isso vai fazer esse círculo, quadrado, retângulo e as figuras mais complexas, e isso tem idades genéticas, tem períodos de desenvolvimento que nós chamamos. Então, toda criança indígena, negra, de qualquer classe social, crianças, inclusive com patologias, chegam a fazer isso que é da biologia da espécie. Então, hoje, nós temos um conhecimento enorme, que é inicial, que vem se agregar ao conhecimento da psicologia, que é o trazido pelo estudo do cérebro da criança. Todo mundo aqui está falando em 20 anos, 21 anos. Nesses últimos 20 anos, nós tivemos um aumento do conhecimento, não só da infância, mas da juventude, do adulto, mas um grande conhecimento sobre essa criança pequena. Então, hoje, nós sabemos que nós somos aparelhados para aprender, qualquer criança é. E ela tem essas marcas genéticas que vão acontecer. Hoje nós sabemos que, dentro do útero materno, a criança já forma o aparelho auditivo, está maduro, que nem do adulto, no 5º mês de gravidez. Ela vai ouvir, fazer memória já, reconhecer as vozes, depois que nascer, dos adultos que ela ouvir perto. E, mais importante ainda, talvez, ela é capaz de fazer memórias de música. Então, nós já, cantando para uma criança, quando ela está ainda no útero, ela vai reconhecer e vai ter essas músicas na memória. Nós somos seres de narrativa. E nós já nascemos construindo essa narrativa. Nesses primeiros momentos que a criança nasce, ela já vai dirigir seu olho, porque nós achávamos antes que a criança demorava para enxergar. Hoje nós sabemos que ela já nasce enxergando, lógico que não lá na profundidade, mas ela tem já em funcionamento uma área do cérebro especializada em perceber o rosto humano, e essa areazinha vai fazer com que ela, olho no olho, de 15 minutos mais ou menos, ela está olhando já num outro rosto. Quer dizer, nós somos aparelhados para a comunicação, nós somos seres de comunicação, e, se você mostrar a língua para ela, ela vai mostrar de volta. Não sabe nem o rosto que ela tem ainda e já está interagindo pelo movimento. Então, e aí, outra coisa importante é que ela está também já trabalhando com o sistema emocional. Então, uma coisa importantíssima que a neurociência nos traz é essa questão do papel do sistema emocional. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão da explosão criativa. Tem uma neurocientista, uma das primeiras a estudar a criatividade, Andrigen, ela fala que, na humanidade, na história da humanidade, nós tivemos determinados momentos que várias coisas entraram em confluência e foi possível ao ser humano criar muito. Então, o exercício da imaginação é favorecido o quê? Pelos contextos
em que nós estivemos. Então, ela cita, exemplo, impressionismo, renascimento, a antiga Grécia. E a minha pergunta para vocês é a seguinte, para a gente debater e para ter isso na cabeça. Será que nós estamos próximos pelo grande avanço da ciência, da tecnologia, né, próximos a um momento em que essa democratização que o Fernando e a Pilar colocaram aqui, que o Mário também trouxe, né, será que nós não estamos já iniciando um período de desigualdade de acesso? Mas essa existência, né, que a internet, por exemplo, é um grande fator de democratização, desde que nós ensinemos nossos alunos a trabalhar com o equipamento, né? Então, aí o papel do adulto é uma coisa importantíssima. Pode ser que nós estejamos perto desse momento, que é o primeiro, né, na evolução da humanidade, que as mudanças são muito grandes dentro de uma mesma geração, né? Então, antes as coisas mudavam mais lentamente, né? Depois, eu lembro assim que o primeiro computador do meu filho, que tem 26 anos, hoje já é vendido como antiguidade na internet, né? Foi o primeiro laptop da IBM, que pesa 27 quilos, né? Então, hoje ele já é antiguidade. Quer dizer, não sou eu só que sou antiguidade, mas meu filho, de 26 anos, já está na antiguidade. Nós estamos num ritmo muito rápido e de muitas possibilidades. Então, né, sempre a crença que nós temos que o grande momento, talvez, de promover, trabalhar com equidade, né, com essa igualdade, seja esse. Talvez a explosão criativa que já está acontecendo nas ciências e nas artes, não é, dessa possibilidade, porque as artes também elas anunciam muito o futuro, né? No mesmo tempo, nós estamos aí tendo pesquisas e muitos estudos mostrando, né, estudos longitudinais, inclusive, mostrando que parece, ou né, com alguns pesquisadores, que a imaginação infantil está sendo menos alimentada, ela está diminuindo. Quando ele colocou ali imaginação, tem estudos bastante importantes, principalmente da década, pegando evolução de resultados de teste de 90, a curva descendente, né? Então, nós estamos tendo um não desenvolvimento da imaginação, e a imaginação está ligada à memória. Então, nós só podemos imaginar com acervos que estejam na nossa memória, né? Então, aí, do ponto de vista antropológico, uma das questões fundamentais da geração de adultos é o quê? Exatamente ampliar os acervos de memória da criança, porque a criança, ao contrário do que nós pensamos, ela não tem mais imaginação que o adulto. Ela tem formas de ligação diferentes com os acervos que ela tem. Por isso parece que é mais imaginativo. Porque nós, quando vai entrando aquilo que na psicologia a gente chamava razão, nós vamos filtrando várias coisas, né? Então, essa questão da imaginação, ela é bastante importante, né? E reflete muito na experiência escolar, né? Assim, a falta de criatividade, né? Para lidar com matemática, para lidar com química, para fazer textos. E nós temos que lembrar o seguinte, na história da espécie, a imaginação foi a mola propulsora, né? Porque nós somos capazes de sair do tempo e do espaço, não é isso? E podemos trabalhar com esses elementos, né? Tanto na ciência como nas artes. E aí nós temos uma coisa bastante importante. As artes são muito mais antigas na evolução da espécie do que a própria educação. A pedagogia é muito novinha, tem 5.000 anos aí, né? Mas nós temos 30.000 anos, ou 32, por aí, até as descobertas feitas do trabalho com a parte de imagens, né? Mas já vínhamos com a parte sonora, né? Parece que os neandertais já cantavam. Antes de falar, nós cantamos. Então, nós temos genética para cantar, né? Então, todo mundo canta, mais afinado ou menos desafinado, mas canta, né, gente? Eu ouvindo, eu canto. Agora, aprender música, tocar um instrumento, ler música, já é uma aprendizagem cultural, assim como são a leitura, a escrita, a matemática, etc. Não tem genética para isso aí. E o que a neurociências mostra muito claramente é que a espécie tem muita possibilidade. E o cérebro também se organiza e reorganiza, né? Mas ele precisa do ser humano mais experimentado da espécie para fazer isso, que é mais ou menos o que você colocou, né? Então, tem um papel da geração de adultos, que não são só os educadores na escola, todos nós somos responsáveis por essa infância que está acontecendo no Brasil. E, nesses estudos todos, muita gente traz a mídia como inimigo, porque a televisão que acabou com isso, agora o computador, porque fica lá como se
também tivesse uma genética lá para o menino sair já só fazendo isso. Quer dizer, nós adultos é que temos que gerir também esses equipamentos tecnológicos, né? E eu acho que nós estamos só começando a entender o que é isso aí, né? Então, eu lanço a questão, será que não é exatamente essa tecnologia que é, por muitos, considerada como assim, um pouco do mal, não é isso? Porque impede que a criança leia livro, que faça isso, né? Será que não é por esse caminho que nós vamos poder fazer essa modificação, né, da formação da educação pelas possibilidades que esses equipamentos trazem, né? Então, muito provavelmente, nós poderíamos reverter, não é, essa presença da mídia na vida da criança, e estou falando aí de todas as formas que nós temos, dependendo de um currículo que a gente tenha de ação do adulto, né? Não é só o currículo que nós fazemos para a criança, mas que currículo da ação do adulto. E tem uma coisa que não dá para nós fugirmos dela, né? Então, neurocientistas de várias tendências, várias coisas, todo mundo acordou absolutamente com uma coisa: nosso cérebro desenvolve em função da cultura. Nós temos um cérebro, né, com 100 bilhões de neurônios, por enquanto, os homens têm um pouquinho mais que as mulheres, tem umas diferençazinhas ali, nós temos neurotransmissor que o homem não tem, mas nós desenvolvemos com essa carga genética que vai determinar, então, e que não pode ser antecipada. Então, a perícia do movimento da criança no desenho, né, ela vai construir ao longo desses anos, são iguais, absolutamente iguais para todas as crianças, né? Aí vem o quê? Que contexto que eu dou? Porque o contexto é que vai formar a pessoa. E esse contexto de hoje não é só a casa, o bairro, né? O contexto de hoje, gente, é o mundo que chega via tecnologia, né? Então, essa utilização do meio, como você colocou, que é uma coisa fortíssima, né? Que é não só colocar imagem para a criança, mas palavras, né, repetidamente na propaganda, por exemplo, porque o cérebro percebe a palavra como uma imagem. Então, você usa muito essa carga toda dessa área do cérebro para fixar isso, né? E quanto mais você vira uma coisa, menos neurônio nós precisamos para reconhecer aquilo, né? Tem pesquisas que mostram aí que para reconhecer celebridade, às vezes você precisa de um neurônio só, né? Por isso, falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque assim, vendo bastante, não é? Então, nós estamos num período que nós temos que pensar nisso, quer dizer, trabalho em escolas, estou em redes, vão colocar música, não, mas querem ouvir isso, o que querem ouvir? Quer dizer, só ouviram Xuxa ou isso, aquilo, porque foi só oferecido. Então, nós sabemos que esse cérebro está aí disponível para aprender essa diversidade, inclusive daquilo que é mais significativo do ser humano e que mais mexe, que é a cultura, e, no caso do Brasil, um eixo fortíssimo é a música. A nossa música serve de currículo para outros países, e é dificílimo colocar a música no cotidiano da escola brasileira, né? Porque nós não temos essa valorização. Agora, nós sabemos o quê? Que outra grande revolução na criação humana, que levou ao cinema, né, é isso que nós vimos aqui, ou seja, as imagens em movimento, foi um momento na evolução que se juntou essas imagens que estavam paradas, não é, com a música, com o ritmo, com a percussão, né? E aí você tem o quê? Os sons e as músicas que fazem parte, nós vimos aqui, né? E é isso que pega muito fortemente o sistema emocional e o envolvimento da pessoa. Então, o nosso cérebro é muito sensível à música. A música é a parte mais próxima da memória, né? Porque músicas trazem lembranças para a gente, né, gente? Às vezes ouve aquilo, vem todo um cenário, um evento. É mais próximo da memória, só perde para o olfato, porque o olfato é coisa que vai mais rapidamente. Então, a música é formadora do ser humano. Então, esse cérebro, né, que se acostuma a trabalhar com música, a cantar, e cantar, gente, tem genética, que nem eu falei, né? E aí tem o estudo da música, nós temos duas coisas. Então, é uma maneira, né, de trazer esse conhecimento à infância do Brasil, das várias infâncias do Brasil, né, tem que ser pensada através do quê? Da cultura da infância, das brincadeiras que variam pelo país, mas que têm pontos em comum, né? Das músicas que marcam, dos eventos, festa do Bumba Meu Boi, etc. Quer dizer, isto forma identidade e isso mexe com a autoestima. E o cérebro, e a neurociência nos mostra uma coisa muito importante: o sistema emocional, ele não está desligado da cognição.
nós realmente aprendemos os conhecimentos formais utilizando uma articulação entre o lobo frontal e o sistema emocional. Então, nós somos seres de cultura e somos seres de emoção. A cultura constitui as pessoas que nós somos, as línguas que nós falamos, e veja só, como dizia Pilar, num país como o Brasil, a possibilidade imensa que nós temos, né, porque como atingir esse país? Né, de pensar a mídia numa perspectiva do desenvolvimento humano. Né? E essa perspectiva do desenvolvimento humano significa o quê? Também não constituir comportamentos que são contra o próprio desenvolvimento da criança. Porque o desenvolvimento humano vai assim, eu posso aprender coisas que são boas e coisas que são nefastas para a minha própria pessoa. Certo? Então, como é que nós construímos isso? Né? Usando a criança, e principalmente o que nós vamos discutir aqui, certas áreas do cérebro, certas coisas que hoje nós sabemos que são muito importantes, como neurônios de espelho. Neurônios de espelhos faz com que o meu cérebro mimique o que o outro está fazendo, sem eu estar fazendo a ação. Né? Então, se eu mexo minha mão assim, eu estou usando várias áreas do cérebro para fazer isso, ritmo, memória do movimento, cadência, estou usando aqui essa pinça que tem a maior inervação que vai para o cérebro. Ninguém aqui está fazendo isso, mas o cérebro de vocês, a gente chama, as áreas que acenderam no meu, que entraram em funcionamento para fazer isso, estão agora brilhando na cabeça de cada um de vocês. Né? Então, nós temos o quê? Essa coisa de que o outro nos forma internamente, mesmo quando externamente não esteja aparecendo nada. Essa é uma outra grande contribuição da neurociência. Nós temos duas dimensões para olhar o desenvolvimento humano. O que acontece que a gente enxerga do lado de fora e o que acontece lá dentro, que nós não temos acesso. Então, hoje nós sabemos que a criança desenvolve a fala desde a vida intrauterina. E ela vai demorando esse primeiro ano de vida, construindo todos os componentes que fazem a fala. Se ela não tiver aparelho fonador, vai ser exatamente a mesma coisa com o movimento para fazer a Libra. Né? Então, vai aprender o quê? De todos os sons que ela pode, fonemas que ela pode identificar no primeiro ano, ela vai selecionar e vai centrar mais naquele da língua materna ou das línguas que ela ouvir. E vai perdendo já no segundo ano a capacidade de fazer isso. Né? Então, essa criança já nasce muito capacitada a aprender. E o caminho do desenvolvimento dela vai ser feito também pelas aprendizagens que ela fizer. E quem determina as aprendizagens somos nós, pelo contexto que nós fazemos, e nesse contexto entra fundamentalmente, né, a televisão, né, porque ela está presente, ela é quase que onipresente, né, e a produção, né, que nós fazemos, nós vimos aqui, vai determinar também que acervos vão com essa criança para a vida toda. Então, nós sabemos que a criança que tem uma experiência musical, que repete ali, mesmo quando veio lá a musiquinha, não sei o quê, lá você vai modificar certas coisas no seu cérebro e elas vão para a vida toda. Certas coisas que mudam no cérebro com a música são permanentes. E o Sachs fala isso e é já comprovado. Diz que se pegarmos cérebros de pessoas de várias profissões, o músico dá para perceber que é músico a olho nu. A música torna mais espessas certas áreas do cérebro, que dá para você, a olho nu, perceber que aquela pessoa faz música. Né? Então, nós temos o quê? Uma direção no caminho dessa infância, né, que é determinada nesses anos iniciais e que são muito importantes. Hoje, nós sabemos que os comportamentos de cultura são constituídos nos 2 primeiros anos de vida até o 3º. A criança aprende a cultura dela. Ela aprende a usar o rosto para expressar as emoções, para ler, tem essa areazinha especializada em rosto humano. Então, ela vai se tornar um ser, ela se apropria das formas humanas de comunicar. E aí o brincar, né, que a gente ficou uma categoria assim, difícil da gente entender, quer dizer, o brincar como prática cultural, não é? E formação interna. Né? Então, nós sabemos de redes neuronais. Criança que brinca de amarelinha, não é? Ela desenvolve já uma aplicação das figuras geométricas que ela vai desenhar pela genética da espécie. Né? Então, o que nós fazemos vai determinando os acervos, não é? Que vão, depois dos 10 anos, entrar muito em funcionamento. Então, nós aprendemos para hoje e aprendemos para amanhã também. Né? Então, essa responsabilidade, não é, da geração de adultos, porque nós, pelas inúmeras coisas que nós fazemos, nós estamos determinando o que vão ser esses acervos de memória. Né? E os acervos de memória fazem a minha identidade, fazem a minha pessoa. Então, nós sabemos que
memória, eu sou o que a minha memória lembra, que nem diz o esquerdo. Nós somos o que a nossa memória lembra, né? Nós não temos só um tipo de memória, nós temos vários. Alguns tipos de memória são necessários para os conhecimentos escolares, outros tipos são para outras coisas, né? E vocês viram aqui, quando saiu o currículo ali que ele colocou, né, vocês viram lá que China pôs exploração, né, e descoberta, que é o grande eixo do século XXI. Né? Quer dizer, como que eu trabalho com os dados que estão aí, com a informação, com as minhas experiências, como é que eu integro isso do ponto de vista, né, do que a gente entendia como racional e emocional, mas como que eu integro isso numa coisa só, não é? Porque nós somos seres de emoção, está bem comprovado isso. A emoção participa de todos os processos de aprendizagem humana e ela modula a memória. Então, eu posso gravar mais uma coisa em certos estados emocionais ou menos, ela faz modular, ela dá graduação. Mas nós somos o que tiver na nossa memória. Então, aí, o que é muito importante para nós é que o que se colocar como memória, por exemplo, nesses 6 anos, e ficar, vai determinar a pessoa, a visão dela mesma. Não é? Essa coisa de internalizar, não é? A apreciação que o outro faz de mim, que muitas vezes passa a ser a apreciação que eu faço de mim mesmo. Então, a responsabilidade nesse momento de formação é muito grande, porque o que nós fizermos ali vai, né, porque é momento de formação e amadurecimento do cérebro, que demora mais ou menos 20 anos. Então, a neurociência já nos traz isso bastante marcadamente, né? Somos nós adultos, geração de adulto, que formamos os acervos de memória das crianças pelas escolhas que nós fazemos, pelas tomadas de decisão que nós fazemos. Mas aí tem outra coisa. A criança pequena, hoje nós sabemos, já toma decisões no seu primeiro ano de vida. A criança, quando começa a engatinhar, não é? Ela vai chegar aqui nessa beirada, olhar para baixo e não vai descer a escada. Então, avaliar e tomar decisões já é uma coisa própria da espécie. O quanto isso vai ser utilizado vai depender o quê? Dessa pedagogia, ou dessa educação, ou desse meio, né? A criança, para muitas coisas, ela faz, como ninguém precisa engatinhar na frente da criança para ela ir engatinhando atrás. Ninguém fez isso, porque já tem, né, da própria genética, né, ela vai para outras coisas, ela precisa do adulto. E ela precisa do adulto que forme comportamentos. Quem está em escola aqui sabe que um dos maiores problemas que nós temos hoje é os alunos não terem comportamentos escolares. Quer dizer, coisas que, como assim? Se estudar, cai isso do céu. Não, tem que aprender a estudar, você tem que trabalhar as atividades de estudo. Então, nós temos de que formar comportamentos, né, e que são formados na escola. Porque, se o cérebro é função do contexto, certas coisas têm que ser aprendidas no contexto, né, não podem ser aprendidas fora dele. Sempre, essa é uma coisa bastante importante, né? Que propiciar os contextos de formação para a criança, onde ela possa exercer as coisas que o Mário falou, né, que vocês colocaram, que ela faça perguntas, que ela faça inquisição, que ela possa... E aí esse é um grande desafio para nós aqui, né? Porque como que eu vou trabalhar a questão do movimento dentro de uma abordagem da mídia que já está aí, porque o movimento é fundamental. Já foi comprovado, e Alain Berthoz, por exemplo, que é um neurocientista francês, ele considera o movimento como o 6º sentido. Nós temos 5 sentidos, 2 subsentidos, e o 6º sentido seria o movimento. O movimento constrói imagens mentais, não é? Então, nós estamos acostumados a pensar que só a visão constrói imagens. Mas hoje nós sabemos que, pelo tato, você pode até aprender a escrever com alfabético se você tiver redução na visão. Então, o movimento é fundamental. E o movimento é a grande estratégia de desenvolvimento da criança nos primeiros anos, e vai ser para muitos de nós aqui que já estão entrando mais nos anos, né, quem assistiu Vila Sésamo ali, ó, né, o movimento passa a ser também muito importante na vida adulta, né, porque ele forma a rede também de suporte para a memória. Então, dançar, movimentos ritmados, né, aprender coisas que você não aprendeu, não sabia antes, vão formar o quê? Suportes para a nossa memória. Então, esse percorrer do ser humano acontece dentro de um contexto histórico, né? E a diferença no século XXI vai ser muito feita por essa questão da pergunta, da pesquisa, da inquisição, do uso da imaginação.
E veja bem que o conhecimento formal depende muito da imaginação. Quando você ensina para a criança o ciclo da água, né, ela tem que imaginar aquilo, porque ela não está enxergando tudo acontecer, né, gente? Quando você ensina um teorema lá, você tem que criar na sua cabeça essas imagens e esse movimento, né? E aí, quem brincou, quem se mexeu, quem fez ritmo, quem fez as práticas culturais, né, vai ter redes que estão ali, as pesquisas comprovam, permanentes para a vida toda, né? Então, se nós fizermos um currículo, eu acho que esse, de todos os desafios, que é a coisa que eu mais penso, como é que nós podemos trazer a tecnologia, né, e garantir que a criança faça o movimento, não no estilo, né, de que algumas coisas são feitas na televisão comercial, mas num estilo que seja o quê? Do desenvolvimento humano. Quais são essas possibilidades, né? Então, e uma última coisa, que já me deram a plaquinha ali, uma última coisa que eu gostaria de dizer é que nós só podemos passar para o outro aquilo que está na nossa memória. É uma coisa bastante importante. Então, se eu não educo a minha sensibilidade, se eu não leio, se eu não aumento meus acervos de memória, se eu não aprendo coisas novas, não é? Eu não vou ter de onde tirar o currículo ou a educação que eu vou fazer, né? Então, eu estou presente com a minha pessoa e com o acervo de memória que eu tenho. E você não adianta vir com uma coisa que seja estereotipada, vai aplicar isso, né? Se eu no face a face, eu preciso ter isso na minha memória. Então, a mídia para a criança do século XXI também vai ser um pouco a mídia para nós adultos, né? Quer dizer, como é que nós vamos sair desses, né, desses caminhos, inclusive estéticos, que estão aí. Eu precisava mais de 25 minutos para falar isso, mas não vai dar. Mas o cérebro, ele aprende, ele se desenvolve com a estética. É muito importante isso. Que cor, sintaxe visual, que figuras, que combinação, né? Que dinâmica entre as pessoas e o cenário, né? Falta um minuto. Eu ia terminar. Espera aí. Você faz assim, meu cérebro diverge para tudo quanto é lá. Essa questão da estética é muito importante. E se há uma coisa que está bastante comprovada hoje, é a importância da sintaxe visual, não é? Porque não é só o conteúdo que nós colocamos no programa infantil, por exemplo, mas é a forma que nós fazemos. O que você escolhe, não é? Que design sonoro que você põe lá, que música vai colocar, como é que isso casa, não é? Que cenário. O cenário está adequado para a percepção de 3 anos, 4 anos, etc., porque nós tivemos já esse desenvolvimento que vai aparecer lá nos instrumentos, os primeiros instrumentos que o ser humano fez. As pinturas na caverna têm a mão marcando a identidade, eu que fiz, né? E os instrumentos de osso, de pedra, eles traziam pequenos enfeites, é a marca de quem fez, o autor. A autoria é uma coisa muito forte no ser humano. E a autoria, que não é assim, só vou botar minha mão em qualquer lugar. Não, ela é pensada dentro do conjunto. Nós somos seres de estética, digamos assim, né? Nós buscamos essa simetria ou esses elementos, essa combinação e a percepção da criança, né? Eu trabalhei muito com criança indígena. Você vê que criança ribeirinha, as crianças que estão muito em contato com a natureza desenvolvem certas coisas porque estão em contato com a natureza. E a natureza foi a nossa primeira fonte de inspiração na evolução da espécie. Então, todos esses dados são importantes para a reflexão que nós vamos fazer sobre esse currículo. O currículo tem que ter conteúdo e forma, né? Então, muitas vezes nós não entendemos muito isso, mas já está muito claro que o desenvolvimento do pensamento científico também depende dessa harmonia entre os elementos que são percebidos. E que, infelizmente, a propaganda, às vezes, sabe mais ou usa mais, né, do que nós mesmos utilizamos. E, por isso, atingem tão bem o seu alvo e aquela manutenção, né, na memória da criança. Muito obrigada. Elvira! Muito bom, dona Elvira. Eu adorei, Elvira. Eu nem tirei a roupa, porque depois lá fora eu vou te dar o Oscar. Vai sim, adorei suas palavras esclarecedoras. É verdade.